você descansa e, em vez de sentir alívio, sente culpa. É quase automático. Você senta no sofá, pega o celular, tenta respirar. E vem uma voz no fundo. Você está perdendo tempo. Aí você levanta, mexe em alguma coisa, inventa uma tarefa, responde uma mensagem que nem precisava ser respondida agora, só para calar essa sensação. E o mais estranho é que, por fora, parece disciplina. Mas por dentro, muitas vezes, é só medo. Medo de parar e sentir. Medo de ficar sozinho com a própria cabeça. Medo de não ser suficiente. Descanso virou pecado moderno. A gente foi treinado a acreditar que valor é igual à produção. Se você rende, você está indo bem. Se você para, você está vacilando. E isso entra tão fundo que mesmo quando ninguém está te cobrando, você se cobra. Você vira seu próprio chefe abusivo. Você descansa, mas não se permite descansar. Seu corpo para, mas sua mente continua trabalhando, te acusando. A culpa não é sobre o sofá, é sobre identidade. Se eu não estou fazendo algo útil, quem eu sou? Você aprendeu que só merece paz quando termina tudo. Só que tudo nunca termina. Sempre existe um trabalho pendente, um estudo que dá para adiantar, uma meta que dá para acelerar, um problema para resolver, uma versão melhor de você para construir. Aí você vive num ciclo cruel. Você promete descanso como prêmio, mas o prêmio nunca vem, porque a linha de chegada se mexe. E quando você finalmente para, sua cabeça te lembra de tudo que ainda falta. Não para te ajudar, mas para te punir. Sua culpa é um jeito torto de tentar Sergipe e proteger. Parece contraditório. Mas tem lógica. A mente acredita que se ela te pressionar, você não vai falhar. Como se a culpa fosse uma ferramenta de segurança. Se eu me cobrar o bastante, eu não vou ser rejeitado. Se eu não relaxar, eu não perco o controle. Só que isso vicia. Porque cada vez que você se culpa e volta a fazer algo, você reforça a ideia de que descansar é perigoso. A culpa vira um alarme falso que toca sempre. Você confunde cansaço com fraqueza. E isso é uma mentira bem comum. Porque ninguém te ensinou a ler o corpo com respeito. Te ensinaram a aguentar, a ser forte, a não parar. Só que existe um ponto em que força vira teimosia contra você mesmo. Você chama de preguiça o que é exaustão. Você chama de frescura o que é sobrecarga. Você chama de falta de disciplina o que é um sistema nervoso pedindo pausa. E aí o descanso vira vergonha. Como se você estivesse admitindo derrota. A comparação faz o descanso parecer um crime, porque sempre tem alguém fazendo mais. Sempre tem alguém que acorda às 5 da manhã, treina, trabalha, estuda, posta, rende, vence. E você, quando descansa, sente que tá ficando para trás. Só que você tá comparando sua vida real com a vitrine de alguém menos e, pior, tá comparando seu nível de energia com a narrativa de produtividade dos outros. Isso não é justo. E mesmo assim você se condena, como se justiça fosse obrigação. A verdade é que descansar te coloca perto demais de você. Quando você para, você encontra coisas que o barulho escondia. Ansiedade, vazio, tristeza, dúvidas. Aquela sensação de eu não sei o que eu tô fazendo da vida. Então você prefere manter a mente ocupada, porque ocupado parece controle. Só que isso tem um preço, você vai ficando cansado por dentro. E um cansaço interno não se resolve com mais esforço, se resolve com recuperação. Mas recuperar exige parar. E parar assusta. Descanso não é luxo, é manutenção. Se você não descansa, sua mente começa a falhar. Irritação, falta de foco, insônia, compulsão, tristeza, desânimo. Você vai ficando menos você. E aí vem a ironia. Você se culpa por descansar para render mais. Mas sem descanso você rende pior, vive pior, ama pior, pensa pior. A culpa promete produtividade, mas entrega esgotamento. Então a pergunta não é por que eu sou assim. A pergunta real é: quem te ensinou que você precisa merecer o direito de respirar? Quem te convenceu que parar é perigoso? Porque enquanto você não desmontar essa crença, você vai continuar vivendo como se estivesse sempre devendo. E viver devendo é uma forma lenta de perder a paz. A culpa por descansar não vai embora, só porque você entendeu a ideia. Ela vai embora quando você começa a treinar um novo padrão. Porque culpa é hábito emocional, não é só opinião. Você pode concordar com tudo que eu falei e mesmo assim, quando você deitar, o cérebro vai te cutucar. E aí entra a parte mais realista. Você não vai vencer essa culpa de uma vez. Você vai diminuir ela na repetição, como quem vai baixando o volume de um alarme que toca sem necessidade. A culpa não. É prova de responsabilidade, é prova de condicionamento. Tem gente que acha que sentir culpa significa que é comprometido, disciplinado, maduro. Mas muitas vezes é só medo disfarçado de virtude. É o medo de ser visto como fraco, o medo de ficar para trás, o medo de perder o controle.
Você se culpa não porque você é responsável demais, mas porque seu corpo aprendeu que relaxar é risco. E se relaxar é risco, o cérebro te empurra de volta para o esforço. Mesmo quando não faz sentido. Descanso bom não. É o que te desliga. É o que te devolve. Aqui tem uma diferença importante. Descansar não é necessariamente parar de fazer. É parar de se esgotar. Tem descanso que parece descanso, mas é só anestesia rolar tela por horas. Consumir vídeo sem fim, ficar pulando de estímulo em estímulo. Você para, mas sai pior, mais acelerado, mais vazio. Descanso de verdade te devolve para o corpo. Banho, caminhada, música, respirar, cozinhar simples, dormir, conversar com alguém, ficar em silêncio sem punição. Não é glamour, é recuperação. Sergipe, você só descansa quando merece. Você nunca merece porque sempre vai ter pendência. Sempre vai ter algo que dá pra fazer. Se o descanso for prêmio, ele vira raridade. E raridade vira culpa. O que muda o jogo é tratar descanso como manutenção, como parte da rotina e não como indulgência. Você não negocia escovar os dentes se sobrar tempo. Descanso precisa entrar nessa categoria. Básico, não luxo. Aqui vai um jeito prático de treinar. Descanso sem surtar. Você não vai começar com uma tarde inteira relaxando se sua mente está viciada em cobrança. Começa com 10 minutos, só 10. E nesses 10 você faz uma coisa específica e simples, senta, respira, alonga, toma água, ouve uma música e quando a culpa vier, você não discute com ela. Você só responde mentalmente. Eu volto depois. Agora eu tô recarregando. É quase ridículo de simples, mas é treino de limite interno. A culpa vai tentar te comprar com urgência. Ela vai dizer, só mais uma tarefa e aí você descansa. Só que isso é o truque de sempre. E você precisa perceber o padrão. Se você sempre cede, você reforça o alarme. O jeito de enfraquecer a culpa é não obedecer toda vez. Você não precisa eliminar a culpa para descansar. Você descansa mesmo com a culpa, até a culpa aprender que nada ruim acontece. Sempre vai ter uma versão melhor de você possível. Sempre vai ter mais para fazer. Só que viver como projeto infinito é viver sem vida. Descansar é aceitar. Eu não dou conta de tudo e isso não me faz menos humano. A cobrança vai chamar isso de fraqueza, mas na real, isso é maturidade. Sergipe, você não descansa, o corpo vai te parar na marra. E isso acontece muito. A pessoa vai empurrando, até o dia em que o corpo cobra com crise de ansiedade, insônia, irritabilidade, falta de foco, compulsão, adoecimento, esgotamento total. Aí não é mais descanso, é pane. Descansar antes da pane é um ato de inteligência emocional. Não é preguiça, é prevenção. E tem um ponto honesto aqui. Às vezes a culpa é só a tampa de um sofrimento maior. Se você não consegue relaxar nunca, se o silêncio vira pânico, se a cabeça fica insuportável quando você para, pode ser ansiedade muito alta, depressão ou um nível de estresse que já passou do limite faz tempo. Nessas horas, ajuda profissional não é exagero, é cuidado. Você não precisa atravessar isso sozinho, como se pedir suporte fosse falha. Conclusão? Descansar sem culpa é um ato de respeito, não um capricho. A culpa por descansar nasce quando você confunde valor com produção e sobrevivência com vida. Mas descanso não é desistir de ser alguém. É garantir que ainda existe alguém aí dentro para viver. No fim, descansar é dizer para o seu corpo e para a sua mente: eu não vou me destruir para provar que eu presto. E quando você começa a repetir esse ato em pequenas doses, com constância, você vai percebendo uma coisa simples e pesada. A vida fica mais leve não quando você faz mais, mas quando você para de se tratar como se você fosse uma máquina